Questões Português Selecom. A palavra saúde é acentuada pelo mesmo motivo de A. Juízes, B. Saudável, C. Límpido, D. Farmacêutico. Resposta A. Juízes. O ideal é não adotar mudanças severas no padrão alimentar, mas modificá-lo de forma consistente ao longo do tempo. Considerando a frase acima, responda. Na frase, a palavra mas pode ser substituída, mantendo seu sentido atual, por A. Logo, B. Portanto, C. Porém, D. Enfim. Resposta C. Porém. O ideal é não adotar mudanças severas no padrão alimentar, mas modificá-lo de forma consistente ao longo do tempo. Considerando a frase acima, responda. Em modificá-lo, o pronome em destaque retoma a seguinte expressão no texto: A. O ideal. B. Zinco. C. Sistema imune. D. Padrão alimentar. Resposta D. Padrão alimentar. Em se aliada a uma atividade física regular, pode fortalecer o sistema imune. O trecho sublinhado estabelece com o restante do período uma relação de A. Generalização, B. Confirmação, C. Condição, D. Proporção. Resposta C. Condição. Em as dietas bruscas agridem o corpo, a palavra destacada pode ser substituída mantendo o sentido da frase por A. Leves, B. Radicais, C. Saudáveis e equilibradas.
Resposta B. Radicais. A predominância da linguagem no sentido literal confere ao texto um caráter A. Poético, B. Emotivo, C. Narrativo, D. Informativo. Resposta D. Informativo. Reescrevendo o trecho, coordenam as funções relacionadas à vida social. O emprego do acento grave é obrigatório em A. Coordenam as funções relacionadas às suas propriedades básicas. B. Coordenam as funções relacionadas ao mesmo tipo de característica. C. Coordenam as funções relacionadas à integração individual. D. Coordenam as funções relacionadas a determinações legais. Resposta C. Coordenam as funções relacionadas à integração individual. Assim, nascemos propensos à cooperação social. Essa é a nossa força. A palavra assim possui valor de A. Condição, B. Conclusão, C. Explicação, D. Ressalva. Resposta B. Conclusão. Leia o trecho a seguir. É ponto pacífico que os seres humanos são dotados de capacidades cognitivas superiores em relação aos símios, seus parentes mais próximos na evolução. Basta lembrar a linguagem, o simbolismo matemático e o raciocínio científico, para citar apenas algumas. A segunda frase estabelece com a primeira a seguinte relação: A. Comparação. B. Exemplificação. C. Contraposição. D. Generalização. Resposta B. Exemplificação. Considerando o trecho, se a hipótese da inteligência cultural for verdadeira, existiria umidade em humanos durante o seu desenvolvimento precoce. O emprego do tempo na forma verbal destacada sugere o seguinte sentido sobre a ação descrita: A. Mantém relação de dependência com a condição anterior. B. Expressa informação com conteúdo descartável. C. É assumida como certeza em qualquer cenário. D. Estabelece oposição à existência da tese.
Resposta A. Mantém relação de dependência com a condição anterior. Considerando o trecho, se a hipótese da inteligência cultural for verdadeira, existiria umidade em humanos durante o seu desenvolvimento precoce. A palavra C apresenta o mesmo valor de A. Logo. B. Ainda que. C. Caso. D. Contanto que. Resposta C. Caso. Em A imagem para muitos é mais simbólica que científica, a palavra que marca a relação de A. Causa. B. Condição. C. Comparação. D. Consequência. Resposta C. Comparação. Em Ainda assim, a foto, tirada em 13 de junho por Stefan Olsen, deu a volta ao mundo. A expressão destacada possui o valor de A. Explicação. B. Concessão. C. Condição. D. Adição. Resposta B. Concessão. Leia o trecho a seguir e responda a questão. Uma imagem mostra as consequências da mudança climática na região, que registrou até 17 graus Celsius na semana passada, quando a temperatura máxima nesta época é de 32 graus. No subtítulo, o trecho. Quando a temperatura máxima desta época é de 32 graus, pode ser reescrito mantendo a ideia original da seguinte forma: A. Quando a temperatura máxima nesta época costuma estar em 32 graus. B. Quando a temperatura máxima nesta época precisa ultrapassar 32 graus. C. Quando a temperatura máxima nesta época não pode atingir 32 graus. D. Quando a temperatura máxima nesta época cairá de 32 graus. Resposta A. Quando a temperatura máxima nesta época costuma estar em 32 graus. Leia o trecho a seguir e responda a questão. Uma imagem mostra as consequências da mudança climática na região, que registrou até 17 graus Celsius na semana passada, quando a temperatura máxima nesta época é de 32 graus. A palavra quando
Introduz a expressão com valor textual de A. Marcar a permanência de estatística histórica. B. Apresentar um hábito observado com frequência. C. Expor dados comparativos entre regiões distintas. D. Determinar o limite máximo de temperatura em uma região. Resposta B. Apresentar um hábito observado com frequência. Leia o trecho a seguir e responda a questão. Uma imagem mostra as consequências da mudança climática na região, que registrou até 17 graus Celsius na semana passada, quando a temperatura máxima nesta época é de 32 graus. A palavra que retoma o seguinte elemento: A. Uma imagem. B. As consequências. C. Mudança climática. D. A região. Resposta D. A região. A acentuação está corretamente justificada em A. Automóveis, proparoxítona. B. País, oxítona terminada em is. C. Saudável, paroxítona terminada em L. D. Décadas, paroxítona terminada em as. Resposta C. Saudável, paroxítona terminada em L. Em que fica circunscrita a locomoção no carro, a palavra circunscrita pode ser substituída sem prejuízo do sentido original por A. Homogênea. B. Confusa. C. Restrita. D. Aberta. Resposta C. Restrita. Na frase para a maior parcela que se locomove a pé de transporte coletivo, há insegurança, medo e a incerteza de que o pedestre é considerado um intruso, um invasor do espaço. O uso da voz passiva provoca o seguinte efeito de sentido: A. Culpar o governo pelo comportamento. B. Sugerir uma falha de planejamento. C. Propor uma solução alternativa. D. Omitir o responsável pela ação.
Resposta D. Omitir o responsável pela ação. No último parágrafo, a forma verbal priorize indica ação com valor de A. Certeza. B. Hesitação. C. Possibilidade. D. Inviabilidade. Resposta C. Possibilidade. Mesmo com todas as dificuldades já citadas, o trecho pode ser reescrito da seguinte forma, sem alteração do sentido. A. Tanto que todas as dificuldades já citadas. B. Apesar de todas as dificuldades já citadas. C. Por causa de todas as dificuldades já citadas. D. De acordo com todas as dificuldades já citadas. Resposta B. Apesar de todas as dificuldades já citadas. Para reduzir a exposição das crianças à publicidade de alimentos, a expressão "a publicidade de alimentos" pode ser substituída, mantendo o acento grave, por A. As imagens negativas. B. A conteúdo desnecessário. C. A seus desenhos preferidos. D. A regulamentos excessivos. Resposta A. As imagens negativas. A publicidade estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, induzindo a população a considerá-los mais saudáveis. Esse trecho encontra-se corretamente reformulado, mantendo o sentido global da frase em A. A publicidade estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, apesar disso, induz a população a considerá-los mais saudáveis. B. A publicidade estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, entretanto, induz a população a considerá-los mais saudáveis. C. A publicidade estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, por isso induz a população a considerá-los mais saudáveis. D. A publicidade estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, ainda assim, induz a população a considerá-los mais saudáveis. Resposta C. A publicidade estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, por isso induz a população a considerá-los mais saudáveis. Considere a frase e responda a questão. O objeto preferencial são os alimentos ultraprocessados, feitos a partir de ingredientes industriais com pouco ou nenhum produto fresco e, geralmente,
com alta quantidade de açúcar, gordura ou sódio. A leitura do trecho permite considerar a presença de sódio em alimentos como A. Indispensável. B. Produtiva. C. Maléfica. D. Infalível. Resposta C. Maléfica. Considere a frase e responda a questão. Para especialistas, a autorregulamentação do setor não tem funcionado. A palavra para pode ser substituída por A. Já. B. Onde. C. Quando. D. Conforme. Resposta D. Conforme. Considere a frase a seguir e responda a questão. As campanhas de marketing não apenas influenciam as escolhas alimentares na infância, mas também buscam fidelizar consumidores desde a mais tenra idade. Como empregada no texto, a palavra fidelizar pressupõe a ideia de A. Afastar. B. Garantir. C. Destacar. D. Restringir. Resposta B. Garantir. Considere a frase a seguir e responda a questão. As campanhas de marketing não apenas influenciam as escolhas alimentares na infância, mas também buscam fidelizar consumidores desde a mais tenra idade. A vírgula delimita duas ideias consideradas no trecho como A. Alternativas. B. Contrapostas. C. Insuficientes. D. Convergentes. Resposta D. Convergentes. Para atingir seus objetivos, uma redação publicitária para o web deve possuir diversas características, das quais uma está diretamente relacionada à ideia principal do texto ser passada de uma maneira que o público entenda, preferencialmente com frases bem construídas e palavras simples, com o cuidado de nunca se apresentar ao público um texto sem nenhuma coerência. Essa característica é conhecida por A. Persuasão. B. Atração. C. Clareza. D. Destreza.
Resposta C. Clareza. A palavra já é advérbio com valor de A. Modo. B. Tempo. C. Companhia. D. Instrumento. Resposta B. Tempo. Sedentário pode ser substituído mantendo o sentido global do texto por A. Inativo. B. Displicente. C. Observador. D. Interessado. Resposta A. Inativo. Ocorre voz passiva no seguinte trecho: A. Estamos acostumados a acompanhar relatos diversos. B. Essa pergunta foi respondida recentemente. C. É preciso antes de descrever rapidamente um pouco. D. Após algum tempo, os músculos estão prontos. Resposta B. Essa pergunta foi respondida recentemente. O emprego de um pronome oblíquo substitui corretamente a expressão em destaque na frase essas bactérias consomem o lacto em A. Essas bactérias as consomem. B. Essas bactérias o consomem. C. Essas bactérias lhe consomem. D. Essas bactérias lhes consomem. Resposta B. Essas bactérias o consomem. Bem, os cientistas descobriram que essas bactérias consomem o lacto, isto é, usam o lacto como nutriente. A expressão isto é pode ser substituída mantendo o sentido da frase por A. Por outro lado. B. Se bem que. C. Contudo. D. Ou seja. Resposta D. Ou seja. No primeiro parágrafo, o emprego do tempo verbal imaginaríamos apresenta significado equivalente a A. Temos imaginado. B. Quisemos imaginar. C.
Poderemos imaginar. D. Teríamos imaginado. Resposta D. Teríamos imaginado. No segundo parágrafo, a palavra vigoroso pode ser substituída mantendo o sentido global da frase por A. Frágil. B. Intenso. C. Interrompido. D. Recomendado. Resposta B. Intenso. Assinale a alternativa que não apresenta uma palavra acentuada por classificar-se como proparoxítona. A. Pública. B. Gênero. C. Econômicas. D. Responsáveis. E. Dinâmicas. Resposta D. Responsáveis. Nessa direção, com a conquista da longevidade, a palavra com expressa o mesmo valor semântico observado no conectivo destacado em A. Ainda que as dificuldades cotidianas sejam cotidianas grandes, é possível superar o obstáculo estrutural. B. A condição de vida da população melhora à proporção que os investimentos são aplicados. C. As pessoas têm vivido melhor o envelhecimento, apesar de a rede de atendimento ter sofrido perdas significativas. D. A mídia vem divulgando uma visão positiva sobre a terceira idade, já que essa população é economicamente ativa. E. O avanço científico possibilitou incrementos nos níveis de saúde. Desse modo, a população idosa tem ganhado visibilidade. Resposta D. A mídia vem divulgando uma visão positiva sobre a terceira idade, já que essa população é economicamente ativa. Do mesmo modo, também devemos nos proteger e ser precavidos no mundo virtual. A palavra mesmo é variável em gênero e número. Nas frases abaixo, a palavra mesmo é variável, exceto em A. Esse mapa é o mesmo que já foi exposto em exames anteriores. B. O cidadão sabe mesmo quais são os seus direitos e seus deveres. C. É possível refazer o pedido do cliente dentro do mesmo prazo. D. O mesmo livro poderá ser usado mais de uma vez pelos alunos. E. O autor mesmo sugere rever suas afirmações anteriores.
Resposta B. O cidadão sabe mesmo quais são os seus direitos e seus deveres. E ainda evitamos que nossos filhos tenham contatos com pessoas que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém da nossa confiança. O trecho que não conhecem os sem a nossa presença ou de alguém da nossa confiança tem o papel de A. Rever uma informação. B. Discutir uma premissa. C. Apresentar uma condição. D. Restringir um termo anterior. E. Enfatizar a expressão já apresentada. Resposta D. Restringir um termo anterior. E. Ainda evitamos que nossos filhos tenham contato com pessoas que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém da nossa confiança. A palavra que é empregada no trecho, respectivamente, como A. Preposição substantivo. B. Conjunção pronome. C. Pronome advérbio. D. Interjeição conjunção. E. Substantivo advérbio. Resposta B. Conjunção pronome. Usamos cortinas nas nossas janelas para, além da claridade, ter mais privacidade em relação aos vizinhos e pedestres. A expressão além da indica valor de A. Acréscimo. B. Oposição. C. Conclusão. D. Alternativa. E. Consequência. Resposta A. Acréscimo. Usamos cortinas nas nossas janelas para, além da claridade, ter mais privacidade em relação a vizinhos e pedestres. Reescrevendo o trecho, ter mais privacidade em relação a vizinhos e pedestres, o emprego do acento grave é obrigatório em A. Ter mais privacidade em relação a circunstâncias específicas. B. Ter mais privacidade em relação às suas próprias convicções. C. Ter mais privacidade em relação a seus amigos mais próximos. D. Ter mais privacidade em relação às opiniões menos agradáveis. E. Ter mais privacidade em relação às leis e normas complementares. Resposta D. Ter mais privacidade em relação às opiniões menos agradáveis. A palavra saímos é acentuada por A. Terminada em S. B. Conter vogal tônica e em hiato.
C. Marcar a ocorrência de paroxítona. D. Apresentar um vocábulo de sílabo. E. Indicar ditongo crescente. Resposta B. Conter vogal tônica I em hiato.